Obrigado, Raquel. Parabéns pela sua apresentação. Vamos já abrir para a discussão, bloco de discussões. Nós estamos um pouco já adiantado no tempo. Jonathan está aí. Rafael Pólvora, como vai? Tudo bem? Faz Tudo tempo que a gente bom? não Muito se tempo. encontra. Eu queria saber uma coisa, Rafael. Você, não sei se a sua rotina inclui o uso do fento, laser de fento segundo, mas você vê alguma diferença na fluídica, pegando o tema da apresentação do Edu? Você vê alguma diferença na fluídica quando você vai fazer a cirurgia com fento associado versus faco, ou para você, na sua técnica, nos seus parâmetros, nas dimensões dos passos do fento, isso tudo é muito estável e muito igual ao faco? Você tem alguma coisa para dizer para a gente? Então, eu tenho poucos casos de uso do fento, até gostei muito da aula do Moon, foi bastante realista e eu usei o fento mais até uns 3 anos atrás e nos últimos tempos eu não tenho usado. Não tinha assim uma diferença na fluídica, depende de cada caso, mas assim o que eu gostei da exposição do Moon foi sobre o questionamento se realmente a cirurgia com o fento é superior à cirurgia tradicional, e a gente tem visto pelo mundo afora, quando a gente ia aos congressos 2010, 2012, 2015, né, ASCRS, era a sensação, era o que ia substituir. Hoje em dia a gente vê que não é o que acontece. Hoje nem se fala mais nisso, né? A última ASCRS em Paris, a gente vê que muita gente adota a tradicional e o fento fica para essa questão onde se levanta essa questão da concorrência, da disponibilidade de como é que é o seu mercado local, mas eu não vejo nenhuma vantagem, sinceramente. Até me deixa um pouco inquieto aquele olho com hiposfagma, aquelas bolhas, né? Então isso não, uma faco tradicional, assim, para mim. Agora, com relação à fluídica, Liang, desculpa eu estar escorregando são algumas observações que eu queria fazer em relação à apresentação do Moon, que me deixou bastante confortável, bastante feliz por perceber, por ratificar aquilo que uma percepção minha, algo intuitivo, assim, que nos últimos 2 anos isso não me preocupa mesmo, assim. Eu acho que até nós termos uma evolução nessa parte de resultado e preço também que o paciente tem, acho que para mim eu não vejo nenhuma vantagem. Muito bom, muito bom. Jonathan, perguntinha aqui para você. Se você tivesse que escolher entre oferecer fento para o paciente e uma lente de alta tecnologia, como a Raquel está apresentando, as duas novas tecnologias da Johnson Johnson, qual que você ofereceria para o paciente? O seu intraoperatório mais confortável, mais habitual seu, ou um resultado de longo prazo mais promissor para o paciente? Essa é uma excelente pergunta. Nós estamos trabalhando para disseminar o Fente Segunda em todas as unidades aqui no grupo, então ainda vamos chegar lá, né? Eu sou muito fã da tecnologia. Estamos passando aqui por uma transformação para a cirurgia digital e eu acho que o Fente acaba sendo uma peça importante disso. Então, a questão, puxa, estamos falando... Aliás, estou com saudade de todos vocês aí, muito bom ver vocês aí com saúde inteira. Desculpa pelo hiposfagma, hein, Pólvora? Quero te dar... Tem mais tem que mapear a retina, hein? Tem que mapear a retina aí, hein? Já fiz o mapeamento, aí tá perfeito. Então, sim, eu acho que vai ser uma peça super importante disso. O custo acaba sendo uma limitação, mas vai reduzir. E para que a gente possa dar o próximo passo mais adiante, que é trazer, né, não é questão de fazer o que fazemos agora melhor, mas conseguir plugar outras tecnologias que virão, né, nessa integração digital, aí acho que vai ser fundamental. Dito isso, nós temos uma ordem de orientação para o paciente, né? É importante não empurrar tecnologias, isso é fundamental, mas quando nós temos à disposição, nós orientamos o que pode trazer, lembrando que o custo acaba sendo fundamental. E se for realmente colocar na parede
e escolher entre um e o outro, o que vai ter o efeito a longo prazo vai ser a lente intraocular, não tem a menor dúvida disso, né? Se for pensar alguma exceção extrema, talvez cristalinos muito intumescentes, câmeras muito rasas, baixa contagem, porque nós temos sim no nosso trabalho randomizado que mostram a menor contagem, mas isso não quer dizer que a contagem é ruim, né? A classificação, isso não quer dizer que também que a gente não possa lidar com casos complexos. Então, entre preços, melhor investir na lente, segundo local, na técnica. Agora, a pessoa que está investindo valor super alto aí na lente intraocular acaba entendendo e acaba optando por tecnologias mais avançadas na cirurgia também. Lógico. Mas se tiver lá no Edu, limite, com certeza. Edu, eu vou colocar alguns dos nossos palestrantes também para dar suas opiniões. Edu, me fala uma coisa. Edu foi meu grande orientador durante a residência, eu já falei isso. Chair time, pré-operatório. O que você considera como sendo o divisor de águas para você escolher juntamente com o paciente, obviamente, como a Raquel falou, de envolver o paciente na decisão, de você considerar uma lente de alta tecnologia com todas as características, vantagens e desvantagens das lentes de alta tecnologia e a manutenção, o tradicional, as formas mais tradicionais de lente intraocular, as monofocais, sejam tóricas ou não. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder rapidamente, né? Você tem só 30 minutos para responder. Eu acho que hoje, na verdade, a gente considera primeiro o paciente que é contraindicado, né? Então, é você avaliar direitinho se essa superfície ocular é boa, se é um paciente que tem alguma outra doença ocular. E aí, depois que você exclui aquilo tudo, a questão que se falava muito na época das bifocais, que pessoalmente eu nunca gostei, tá? Dos efeitos colaterais que você tinha que ir atrás da personalidade do paciente para identificar. Eu acho que com as novas lentes multifocais e de foco estendido, isso foi muito minimizado, né? Então, salvo raríssimas exceções, como se o cara for adorar dirigir de noite em estrada e tiver nisso aí como um hobby ou uma profissão, eu acho que a maioria dos pacientes a gente pode sim indicar sem maiores problemas. Então, eu acho que o chair time, desde que você faça coisa muito bem feita, tanto na avaliação de possíveis outras doenças e alterações oculares, quanto de boas medidas pré-operatórias, para você ter um resultado refracional bastante previsível, né? Ele ficou muito diminuído. Perfeito. Raquel, uma perguntinha de técnica cirúrgica. Na sua prática, você usa mais aparelhos que tenham infusões controladas, infusões gravitacionais? Como é que você lida com essa questão das variações que o Edu falou sobre os fatores de risco para ter um surge, para ter uma instabilidade na câmara anterior? O surge, ele tem diversos fatores. As máquinas que a gente tem atualmente, sejam gravitacionais ou não, hoje elas têm um controle muito bom de câmara anterior. Eu acho que um grande vilão, e o Eduardo falou bastante disso, é a incisão. A incisão vazando é um grande vilão da estabilidade de câmara. Então, a gente tem que aprimorar nossas incisões realmente para evitar isso. E eu utilizo os dois equipamentos. Eu utilizo equipamentos que tem gravitacional, como o Signature Pro e o Centurion, que é uma infusão ativa, e eu não vejo muita diferença. Eu acho que a gente tem que aprimorar os fatores que podem levar você a ter o surge. Os equipamentos evoluíram muito, é muito diferente da época que eu estava lá na Santa Casa aprendendo com o Jonathan. A gente usava o Universal 2, né? Era bem diferente. Uau. Então, os equipamentos evoluíram muito, eles têm sensores, então eu acho que a tecnologia atual é muito a nosso favor. Mas o tamanho da luva, né? Às vezes você está usando a luva para incisão 2.4 numa incisão 2.75, por exemplo. Já aconteceu. Eu fui trabalhar. Eu falei, cadê a luva? Não é essa. Mas essa luva para essa lâmina não estão compatíveis.
Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas que podem sabotar os seus parâmetros. Você fica mexendo o parâmetro e, na verdade, é um outro fator que está ali te atrapalhando, né? E eu gosto muito do controle da cirurgia no pedal. Eu sou uma pessoa que não muda muito parâmetro os meus parâmetros, eles são os mesmos. No meu pé que eu vou controlando a cirurgia. E o controle do pedal, né? Mudança de parâmetro do pedal, de range do estágio 1, estágio 2 e estágio 3, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Faz muita diferença a gente ter um grande controle da cirurgia sem ter que ficar mudando muito o parâmetro. Raquel, só quero dizer que eu uso seus parâmetros há 5 anos num determinado local aqui em São Paulo. Não mudei nada desde então. Ô, Moon, a última pergunta aqui. Hã? Raquel Júnior. Moon, eu vou fazer uma última pergunta aqui deste bloco. Nosso tempo está terminando. Você quer compartilhar com a gente alguma experiência que você eventualmente já tenha do Synergy ou da iHands, alguma coisa preliminar, mesmo sendo bastante precoce ainda? Você tem alguma coisa nesse sentido? Yang, na verdade eu só tenho 2 lentes da Synergy implantadas, né? O mesmo paciente bilateral. Uma delas, inclusive, foi num evento, em cirurgia ao vivo até. E a partir de lá eu ainda não implantei outras lentes, até nem por questão médica, tá? Questão mais comercial mesmo. Eu estou aguardando um pouquinho. E um fator que me levou a isso é a gente ter uma lente já no mercado muito conhecida, né? A Panoptix, que tem resultados maravilhosos, né? Então isso tira a minha pressa de querer ver resultados. Mas eu tenho ouvido alguns relatos de colegas que já têm uma experiência maior, né? E bateu com esse meu paciente. Eu acho que a combinação das tecnologias realmente vai trazer uma visão de perto espetacular. Essa é a impressão que eu tenho, que os meus colegas também têm, de visão de perto realmente fantástica. Esse meu paciente com um olho só, o outro olho ele era muito bom ainda, e no primeiro PO do primeiro olho ele já estava maravilhado com a visão de perto. Porém, ele não ficou tão feliz com a visão de longe. E eu acreditei isso, como eu falei, o outro olho, o segundo olho era um olho praticamente plano, com uma visão 20/20 parcial, e realmente fica complicado você competir de longe com um olho desse, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais resultados, mais números para a gente confirmar que ela pode realmente dar uma visão de longe também espetacular, que aí seria completo. Só um último gancho, se você me permite. Rafael, realmente a questão do fento, né? Eu acho que tem aqui uma questão que a principal vantagem do fento para mim é realmente em cataratas duras. Eu realmente prefiro usar em cataratas muito duras o fento, porque eu acho que ele me facilita, sabe? Como eu disse, vários cirurgiões têm técnicas manuais excepcionais. Eu vejo vídeo dos indianos, eu fico sempre de boca aberta com o vídeo deles, né? De cataratas duras e resultados maravilhosos. E justamente os pacientes que precisariam mais do fento são os que têm menos acesso. Então, a maioria dos pacientes que a gente faz fento são pacientes com cataratas 1 para 2 cruzes no máximo, que vão botar uma lente Panoptix tórica e fazer com que há de melhor. E justamente nesse caso que você não precisaria. Mas se você fizer um questionamento, uma pesquisa entre os cirurgiões de catarata que são usuários de fento e perguntar para eles, quando você for operar, você não vai deixar sua catarata ficar dura, óbvio. E você vai querer fazer a sua cirurgia manual ou com fento? Para todos que eu perguntei até hoje, todos falaram fento. Tá bom? Muito obrigado. Ótimo, Moon. Raquel, você quer completar? Últimos seus 30 segundos e a gente encerra esse bloco.
a visão de perto é realmente um diferencial da Synergy. O que eu vejo nas trifocais que a gente já tinha é que o paciente tem que buscar um pouco a distância de melhor nitidez para ter aquele perto J1. E com essa lente eu nem preciso explicar muito isso, o paciente já tem isso meio que automático, sem ter que ajustar muito distância, é uma coisa que eu observei nos meus casos. Agora, a questão do fento é que a gente está discutindo aqui entre grandes cirurgiões que operam muito bem. Eu acho que o fento, ele agrega muito para quem não tem um volume tão grande, por exemplo, mas quer indicar lentes premium e tem medo de ter alguma complicação na cápsula Rex, enfim. Eu acho que a gente, às vezes, fica na discussão do fento, se o fento é importante para a técnica em si, mas para alguns colegas pode ser um diferencial entre indicar uma lente premium ou não, garantir um resultado melhor para o paciente e começar a indicar mais esse tipo de lente que hoje é um diferencial no nosso dia a dia, né? De cirurgia, de consultório, né? Então, eu acho que o fento, a gente talvez fica aqui discutindo entre grandes cirurgiões que operam muito bem sem o fento, não vão ter complicações com nenhuma das duas, mas eu tenho amigos que não indicam lentes premium porque tem medo de ter uma complicação na Rex, ou a Rex ficar do tamanho errado, enfim. Então, esses pequenos detalhes que fazem que a gente indique uma lente premium, a gente tenha como entregar aquele resultado que o fento vai dar para uma gama de cirurgiões que às vezes fica inseguro, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar mais acesso para os cirurgiões com menor volume, né? Que sem cirúrgicos abertos com essa tecnologia vão dar essa possibilidade de indicar mais lentes premium, por exemplo, lente tórica, lente multifocal, lentes trifocais, Synergy, enfim. Eu acho que o fento tem a agregar nesse sentido. E na Europa eles estão usando pouco porque lá não é o paciente que paga a cirurgia, né? Tem uma questão de custo que para eles têm que pôr na balança. Vale a pena? O fento realmente faz muita diferença para eu e colocar isso no país, né? Disponível para todo mundo. Aqui não é assim, né? Grande parte da cirurgia não é feita no sistema público e a gente tem como agregar esse valor. Então, eu acho que o fento é uma tecnologia interessante que a gente tem que considerar sim. Só queria deixar claro para todo mundo que eu não sou contra o fento. Né? Que é óbvio que eu estou ciente do benefício que ele trouxe para a cirurgia de catarata, mas o que eu vejo é que na nossa prática a minha mãe eu operei um olho com fento e o outro olho sem. Eu não lembro qual que eu fiz com qual técnica. Então, e pus o Symphony. Ela está muito feliz. Já tem 4 anos. Então, é isso aí. Ótimo. Parabéns a Liang, todos. eu posso fazer só um segundo? Um segundo. Eu achei interessante a colocação de Raquel, mas, por outro lado, é uma faca de 2 gumes, porque quando você tem uma intercorrência no fento que ele não funciona bem como o Moon mostrou, se você não for um cirurgião habilidoso, você fica muito prejudicado. Muito bom. Brunão, parabéns pela organização. Muito obrigado. Gente, já vou passar a bola para a Liane Iglesias, que está aí já a postos para o próximo bloco. Parabéns.